Então, meu nome é Jéssica Menezes, eu sou fisioterapeuta, sou terapeuta holística, sou anatomista e também sou especialista em acupuntura. E durante essa semana e a outra semana a gente vem fazendo algumas lives sobre o tema de auriculoacupuntura e as diversas áreas de atuação que essa auriculoacupuntura está inserida, os benefícios, como fazer o correto diagnóstico utilizando a auriculoacupuntura, como conseguir desvendar esse universo que é o nosso paciente e conseguir ótimos resultados, tá certo? Então, boa noite a todo mundo que está entrando, que bom tê-los aqui. E o tema de hoje, como eu disse a vocês, é a associação da auriculoacupuntura com o emagrecimento. Quando a gente fala de emagrecimento, como eu disse, né, é uma das áreas que é mais procurada, não vinculada só à auriculoacupuntura, mas também para melhora de qualidade de vida e também questões estéticas. Quando a gente fala de emagrecimento, a gente tem que entender que para que o paciente emagreça, a gente precisa fazer uma boa análise, uma boa anamnese, traçar um bom diagnóstico para a partir daí saber quais são os pontos na auriculoacupuntura que serão efetivos nesse paciente. E aí nesse diagnóstico eu preciso saber qual a causa que está impedindo o meu paciente de fato de emagrecer, tá certo? Aqueles que estão entrando agora, sejam bem-vindos. Quem quiser dizer alguma coisa, né, colocar alguma dúvida aqui no chat, no comentário aqui, vai ser muito bem-vindo. A gente vai poder estar debatendo sobre esse tema que é bem interessante, tá certo? Então, emagrecer não é apenas fechar a boca e dessa forma passar fome, como muitas pessoas pensam que é assim que funcionaria, ou passar o dia todinho sem comer nada. E no final do dia, quando tá perto aí de desmaiar ou sentir qualquer coisa, colocar um pedaço de pão ou tomar apenas água o dia todo. Isso não tem relação com emagrecimento saudável. E o tema da nossa live traz essa referência a um emagrecimento que seja saudável, que faça com que você tenha boa qualidade de vida e uma ótima saúde. E quando a gente fala de saúde, saúde não se expressa apenas por ausência de doença. Mas a saúde é algo que é estabelecido em diversos ambientes. Físico, né? Ou seja, bio, psico, emocional. Isso quer dizer que muitos pacientes chegam para mim, chegam para minha equipe e relatam: eu não consigo emagrecer, então eu vim procurar o serviço da auriculoacupuntura, ou apenas acupuntura, porque eu gostaria de emagrecer, eu estou com excesso de peso, ou não estou me sentindo confortável, eu estou começando inclusive a ter uma baixa autoestima, não estou gostando do que eu estou vendo no espelho. E esses pacientes, quando trazem esse relato, é muito importante que a gente colha nessa anamnese se ele já tentou emagrecer em outras situações, se as situações que ele começou a fazer um tratamento de emagrecimento ou começou a diminuir, por exemplo, a ingesta de carboidratos, de açúcar, se durante esse período que ele fez algum tipo de dieta, algum tipo de intervenção, ele conseguiu manter essa intervenção, se ele conseguiu ficar focado nesse tratamento com um nutricionista, com um nutrólogo, ou se realmente ele começou a perder um peso, depois, pouco tempo depois, ele retornou, ganhou o dobro de peso. Então, todos esses dados são importantes até para a gente saber qual o grau de comprometimento, qual o grau de persistência que esse paciente ele objetiva, né, ter durante o tratamento que você vai propor para ele. Então, até coletar esse mínimo dado. Já tentou emagrecer em outros momentos? Por que não deu certo? Qual foi o tipo de tratamento que você fez? Fez por conta própria? Teve algum profissional acompanhando você? Então esses dados eles são fundamentais para que a gente possa estabelecer como é a visão do paciente com relação ao emagrecimento que ele tanto deseja, qual o comprometimento que ele tem, se ele leva isso a sério, se ele não leva isso a sério. Então, isso é muito importante que a gente leve em consideração. A segunda coisa é quando a gente vai fazer todo o diagnóstico,
a gente tem que analisar esse paciente como um todo. Eu sempre bato nessa tecla, desde a primeira live que a gente iniciou semana passada, onde a gente debatia um pouquinho o conceito do que era auriculacupuntura. E por que é importante, né, a gente analisar esse paciente como um todo? Porque a causa do paciente não estar emagrecendo pode ser de cunho patológico, então no caso de uma mulher ela pode sofrer de SOP, síndrome dos ovários policísticos, tá? Que aí vai ter uma alteração hormonal atrelada, eu vou ter uma desregulação de insulina, fazendo com que essa paciente ela possa ter aí ganho de peso significativo e alteração inclusive no seu formato corporal, tá? Se a paciente ela tem algum tipo de distúrbio hormonal, por exemplo, ligado à tireoide, ela já fez algum tipo de exame? Se ela tem exame, é interessante que ela traga esse exame na primeira avaliação, que ela seja acompanhada não só por um terapeuta holístico, especialista lá, ou formado em auriculacupuntura ou auriculoterapia, mas na verdade que ela possa ser acompanhada por uma equipe que entenda esse universo que compõe essa mulher ou esse homem. Então é interessante ter um acompanhamento de um endocrinologista nesses casos, dependendo de uma psicóloga, de uma nutricionista é fundamental, de um profissional da educação física. Então o tratamento ele é multiprofissional. Esse é um tratamento ideal. Na prática, na minha prática e experiência profissional, o que é que eu vejo? A grande maior parte dos pacientes, eles buscam uma cura milagrosa, né? Um resultado rápido, eficaz, simples, sem que ele demande muito esforço. Isso inclusive explica porque o quantitativo de cirurgias plásticas que são feitas aqui no Brasil é imenso. Então, esse paciente que ele não quer demandar um esforço é um paciente que a gente vai ter que ter um olhar diferenciado para ele e deixar muito claro, desde do primeiro contato, da primeira anamnese, que é necessário o engajamento dele durante o tratamento para que a gente tenha uma resposta mais efetiva, resultado mais rápido. Então, ele fazer atividade física é essencial. Ele fazer uso de uma alimentação adequada para ele é essencial, tá? Eu não vou nem entrar aqui na live falando um pouquinho sobre alguns testes, inclusive que a gente, enquanto terapeuta holístico, a gente utiliza para saber o melhor tipo de alimento que é compatível com a energia do paciente. Mas o ideal é que ele seja encaminhado sim para um nutricionista, ele possa ter um acompanhamento, um nutrólogo, acompanhamento adequado, tá certo? E quando eu falo isso, a gente, após já todas essas orientações ao paciente, a gente também ainda encontra pacientes que fazem uso, por exemplo, eu fui numa farmácia de manipulação, eu fui em uma farmácia tal e eu adquiri tal chá, que ele é muito bom, que contém cavalinha, que contém chá verde, ele é um excelente emagrecedor. E aí, a gente tem que observar que não são todos os fitoterápicos que são também indicados para todos os pacientes. Existem algumas ervas que são indicadas especificamente para determinado tipo de paciente. E além disso, a posologia dessa erva ela é muito importante. Então não é porque tá lá, mas é maravilhosa, melhora, diminui a retenção de líquido, quer dizer que ela é maravilhosa, não necessariamente, tá? Nem sempre é cabível para aquele paciente. Então, a posologia, a forma adequada, inclusive, de manipular, de preparar essa infusão, que as pessoas chamam de chá, é tão importante quanto a dosagem adequada, a forma adequada, né, da utilização desse fitoterápico que você deve utilizar. E por que eu estou falando de fitoterapia? Porque a gente também encontra muitos pacientes que chegam, né, no consultório, chegam pra gente e dizem: tô fazendo uso de tal chá, tô fazendo uso de hibisco, tô fazendo uso de cavalinha, de chá verde. E na verdade é um protocolo que eles, ao procurar no Google, na internet, determinam como algo positivo, que é eficaz, que é rápido, determinam também como seguro, e nem sempre é, e começam a adotar esse tipo de terapêutica. Qual seria o ideal enquanto auriculoterapeuta, auriculacupunturista,
Qual seria a melhor forma de eu estar falando com esse paciente e tratar esse paciente? Então, primeira coisa, descartar se ele tem alguma doença de base, se ele tem alguma patologia que está promovendo esse aumento, esse ganho de peso. Caso ele não tenha nenhuma doença metabólica, nenhuma síndrome, nenhum distúrbio hormonal, então a gente vai agora avaliar como é que está esse paciente com relação ao cotidiano dele. Ele é um paciente que está muito estressado? Ele é um paciente que está muito preocupado? E aí nesse momento você pode se perguntar, como assim, professora? Então quer dizer que pacientes que são preocupados, são estressados, eles ganham peso? Eu posso engordar, aumentar o meu peso, a minha massa gorda, a minha densidade de pouso, por questão de preocupação? Não só pode, como também acontece. Tem pacientes que inclusive chegam pra gente já com todos os exames em dia, tudo ok, às vezes sem um motivo aparente para não estar perdendo peso, realiza atividade física, exercício físico, tem uma prática regular, constante, mas é aquele paciente que diz, olha, eu como um grão de arroz e eu engordo. E a gente tem que avaliar sempre o aspecto emocional e mental desse paciente, tá? Então esse paciente, ele realmente está ansioso? A ansiedade, ela é uma das causas para que o paciente ele ganhe peso. Bem como o estresse. Bem como a compulsão alimentar. Bem como o enfrentamento de um problema. Tem pessoas que quando estão passando por uma situação mais difícil, elas vão tender a descontar a frustração, a irritabilidade, a raiva, qualquer tipo de sentimento que elas tenham na alimentação. Então, o alimento, ele é uma das formas de eu me sentir melhor, de eu ter essa compensação pelo fato de que eu não estou me sentindo bem atualmente. Então, depois que a gente avalia todo esse contexto que envolve o paciente, e até questões de crenças limitantes mesmo, tem pacientes que dizem, mas no meu histórico de família, todo mundo é obeso, todo mundo é mais gordinho, todo mundo vai ter a tendência de ganhar peso, então eu sou mais um desses. Então, a questão da crença limitante, até de não conseguir mesmo perder peso fácil, também dificulta. É também uma forma mental do seu corpo interferir no seu corpo físico, tá? No seu corpo mental interferir no físico. Até porque a gente já falou em outras lives que existem 3 tipos de corpos: o físico, emocional e mental, tá? A gente que trabalha com auriculoacupuntura, depois de a gente fazer essa anamnese bem discriminada, é interessante que a gente estabeleça um protocolo para aquele paciente baseado na causa ou no fator causal que a gente suspeita está fazendo com que ele engorde, que ele aumente de peso, tá? E aí esse fator causal pode ser inclusive o sono. Pacientes que não dormem adequadamente, eles estão aí mais susceptíveis, mais vulneráveis para aumentar o seu peso. Então o sono ele é essencial, inclusive, para redução desse peso, para diminuição do ganho desse peso, tá certo? Então, se o problema do paciente for, no caso, insônia, não consegue dormir, existem pontos na auriculoacupuntura que hoje eu vou citar para vocês que vocês podem estar trabalhando. Então, ponto de sono. Dependendo qual tipo de insônia que o paciente apresenta. Como assim qual tipo de insônia? Na medicina tradicional chinesa, a insônia ela pode ser vista de diversos aspectos. O paciente ele tem insônia, mas a insônia dele é do tipo que ele vai dormir e ele acorda várias vezes à noite. A insônia dele é aquele tipo que ele vai dormir, ele acorda e não consegue dormir mais. A insônia dele é o tipo que o paciente deita na cama e ele não consegue pregar o olho em nenhum momento. Dependendo do tipo de insônia, do tipo de relato que o paciente nos traz, a gente tem como saber qual é o fator causal, segundo a medicina tradicional chinesa, para essa insônia.
Dando um exemplo bem simples para que todo mundo aqui entenda, porque eu sei que existem algumas pessoas assistindo a live nesse momento que não tem uma formação em medicina tradicional chinesa, não tem algum curso de aurículo, ou até para quem tem também, para que a gente possa estar debatendo que um dos fatores que fazem com que o paciente ele deite na cama e ele não consegue pregar o olho é, na verdade, ter o fígado, a energética do fígado alterado. Tá? É o famoso, na medicina tradicional chinesa, fogo nos olhos. Que o fogo nos olhos é uma característica até quando você está com raiva. Quem aqui nunca escutou? Ele ficou com tanta raiva que ele ficou cego. Ele não conseguia ver nada, ele estava cego de raiva. Então esse excesso desse fogo nos olhos, como a medicina tradicional chinesa traz na literatura, só mostra aí um probleminha para ser tratado no fígado do paciente. Então se o paciente ele diz, olha, eu não estou conseguindo dormir, eu tenho insônia, eu não consigo pregar os olhos, passa a noite tudinho acordado, então a gente já suspeita, talvez um dos fatores causais para esse ganho de peso seja a supressão de sono. Então, de cara, além do ponto sono que eu vou trabalhar com ele, eu posso trabalhar outro ponto, que é o ponto fígado. Então, eu vou trabalhar o fígado do meu paciente para fazer com que esse fígado fique mais regulado, ele consiga dormir, ele dormindo melhor, ele diminui o peso dele. Isso não quer dizer que só o ponto de sono é indicado, existem outros pontos. Um outro ponto que inclusive já tem estudos científicos utilizando ele para emagrecimento é um ponto que a gente chama fome. Existe ponto na aurícula só de fome. Esse ponto de fome, ele é muito bom para você regular a fome do paciente. Então, o paciente que não tem fome, eu posso estimular esse ponto, fazer com que ele agora comece a comer melhor, se alimentar melhor. Da mesma forma que o paciente tem compulsão alimentar, eu posso regular esse ponto, fazendo que o paciente ele agora diminua a ingesta de alimentos, tá? Então, o ponto fome é outro ponto excelente para colocar nesse paciente. Se o paciente ele é viciado em comer, ou viciado em comer algo específico, como, vamos dar um exemplo, chocolatras. Tem paciente que ele é viciado em doce, e o doce preferido dele envolve chocolate. Tem paciente já que é viciado em comidas que são salgadas. Tem paciente que é viciado em fast food. Ou seja, batatinha, cachorro quente. É aquele paciente que ele não consegue ter uma alimentação mais saudável. Ele não consegue comer aí um arroz integral. Se não integral, é pelo menos um arroz, um feijão, verdura. Então, para esse paciente, eu posso colocar o ponto vício. Por que vício? Porque ele é viciado em determinados padrões alimentares. Então, veja, associando fome com vício, eu controlo o vício, a compulsão alimentar e regulo a fome dele nessa compulsão alimentar. E aí, veja que incrível. Quando você começa a trabalhar isso com o paciente, que o paciente ele retorna, que o tratamento foi muito bem feito e o paciente ele é muito colaborativo, o que é que o paciente vai chegar e vai dizer? Olha, foi fantástico, foi incrível. Essa semana eu não tive vontade de comer, por exemplo, o meu chocolate com tanta frequência como antes. Essa semana eu não tive vontade e não tive também contato com a minha batatinha frita de todo santo dia. Nós temos casos, né? Já recebemos casos de pacientes que diziam assim: o meu de jejum, o meu café da manhã é um pastel, é uma coxinha, é uma Coca-Cola, é um refrigerante. Então, no caso desses pacientes, veja o nível, né, de desregulação que eles têm, veja o quanto o alimento não está nutrindo eles. E qual é o intuito na medicina tradicional chinesa da gente se alimentar? Segundo a medicina tradicional chinesa, a gente tem que tirar o qi dos alimentos, ou seja, a energia que o alimento pode nos promover
para que dessa forma a gente consiga ter energia suficiente para desempenhar nossas tarefas cotidianas, bem como até para energia para que esse próprio alimento seja digerido. Então, você não tem uma alimentação regrada, uma alimentação viva de verdade. E aí, quando eu falo alimentação viva de verdade, eu não estou entrando no âmbito de estar prescrevendo, né, um terapêutica, um protocolo do que o paciente deve comer ou não comer. Mas na medicina tradicional chinesa, a gente também tem protocolos de dietética. E na dietoterapia chinesa, a gente pode sim indicar para o paciente qual o melhor tipo de alimento para ele. Tá? Então, se esse paciente ele está comendo comida morta, como assim comida morta? Um pastel é uma comida que, segundo a medicina tradicional chinesa, não tem intuito nenhum, tem fundamento nenhum a nível de nutrição energética. Ah, mas o pastel é tão bom. Eu concordo. Mas até a forma de se fazer pastel aqui e no Oriente é diferente. O pastel lá, ele é cozido, o pastel daqui ele é frito. Até o tempo de cozimento é diferente, para não matar a comida e sim manter as propriedades que são necessárias para nos nutrirmos, tá? Enquanto que o nosso alimento, ele é muito característico de passar do tempo adequado de cozimento. Quanto mais se frita, melhor. Isso faz que o alimento em particular, ele perca as propriedades que são necessárias e que vão, de fato, trazer energia para que o nosso corpo possa funcionar. Eles são tão ligados na medicina tradicional chinesa com a parte dietética que eles dizem que se você tem uma boa alimentação e você tem uma prática de atividade física que não seja extenuante e que favoreça um ganho energético. E como é que eu consigo esse ganho energético? Através de uma respiração controlada, de uma consciência corporal durante essa atividade, esse exercício físico. Eu consigo melhorar minha condição de saúde, melhorar minha energia, diminuir a fadiga, o cansaço e manter aquela energia que a gente já falou numa live que a gente falou que se localiza nos rins. Lembra na live que a gente falou, quem estava aqui comigo, sobre a anatomia do pavilhão auricular, sobre o que é que sua orelha fala sobre você? Isso segundo a auriculoacupuntura? Pronto, nessa live a gente falou que a gente herda uma porcentagem energética, 50% do nosso pai, 50% da nossa mãe. Se a gente tem um tipo de alimentação inadequada, a gente também vai estar gastando essa energia que foi herdada e assim a gente também vai reduzir a nossa qualidade de vida e a nossa longevidade, tá? Então, por isso que para a medicina tradicional chinesa é tão importante ter cautela com o tipo de alimento que você faz uso, que você ingere, seja de boa qualidade e que seja uma alimentação viva, ou seja, frutas, verduras. O cozimento ele tem que ser um cozimento adequado para manter, no caso, se eu for cozer, na verdade, um brócolis, eu não posso deixar ele muito tempo, do contrário, eu vou comer e depois não vai me servir nada, tá certo? Boa noite a todo mundo que entrou depois. Milena fez, como a carne influencia de forma negativa na nossa energia? Olha, Milena, essa pergunta é um tanto polêmica, tá? E por que eu digo polêmica? Eu digo polêmica porque a medicina tradicional chinesa, a gente trabalha com teorias, tá? Uma das teorias é a teoria que a gente chama de teoria dos 5 elementos. Nessa teoria dos 5 elementos, eles dizem que para cada elemento existe um tipo de carne, né? Que nutre aquela pessoa daquele elemento. Então, na medicina tradicional chinesa, você não vê uma proibição, eles não proíbem, você não deve comer carne. O que a gente vê na prática é que na Ásia, né, os chineses eles não costumam fazer grande uso de carne, de ovos, de leite, laticínios de forma geral, queijo, que é uma coisa que aqui no Ocidente a gente faz muito uso disso.
Então, eles não costumam fazer muito uso. Não quer dizer que eles restringam, tá? E agora, eu falando enquanto vegetariana, porque eu sou vegetariana, tá? Eu não faço consumo de carne por diversos sentidos. Um deles é que fala-se muito da questão da proteína da carne, então tem condição de substituir essa proteína da carne por outras proteínas que são encontradas inclusive no reino vegetal. Então eu não faço utilização de carne, por diversos estudos científicos também que falam sobre a questão dos malefícios que a carne traz devido à forma como os animais são abatidos, devido à forma como esses animais são criados em cativeiro, devido à forma do tipo de carne, da qualidade da carne que chega, né, nas prateleiras do supermercado. Então, por diversos motivos, eu fiz uma escolha de vida de não fazer o uso da carne, tá? E para mim, para o meu biotipo, para minha anatomia, para minha fisiologia, foi a decisão mais assertiva que eu tive, porque eu me adequei muito bem a isso, tá? Por isso que eu digo que a gente tem que adequar o paciente. A gente tem paciente, por exemplo, que chega e diz: eu sou viciado em carne. Eu vou chegar para esse paciente e dizer: não coma carne, porque eu sou vegetariana? Na verdade, a gente orienta o paciente, a gente observa o biotipo dele, faz uma análise para ele, e a gente diz: ó, segundo a medicina tradicional chinesa, pessoas do seu biotipo, pessoas como você, deveriam comer mais isso e menos isso. Se o paciente ele for viciado, porque a alimentação, o tipo de alimento que você tem, obviamente, pode sim viciar você e na grande maioria das vezes vicia, a gente não tem como chegar e cortar de vez muitas vezes. Então eu tenho pacientes que são viciadas em refrigerante, tenho pacientes que são viciadas em café, e eu não vou chegar e vou dizer corte o café 100%, porque a tendência é que ela entre sim num quadro, muitas vezes, de abstinência, e aí o fato dela ter uma adesão ao tratamento vai ser dificultada. Então a gente pode ir trabalhando, né, com fases, onde o paciente, no primeiro momento, se ele fazia uso daquele tipo de alimento, aquele tipo de suco, de refrigerante, bebida, de forma geral, que ele possa reduzir no primeiro momento, caso ele não tenha indicação para esse caso, para ele não seja algo positivo, tá? Então a gente precisa ter bastante cuidado nesse processo, para que também a gente não interfira na área da atuação de outros profissionais. Então, só reforçando, eu não sou nutricionista para chegar e passar uma reeducação alimentar para o meu paciente. Mas eu, enquanto profissional da área de saúde, enquanto principalmente vinculado à medicina tradicional chinesa, no nosso curso nós temos sim estudo de dietética voltada para o nosso paciente. Então, nesse contexto, não vou fazer uma prescrição, mas eu vou indicar sim, orientar o paciente, ó, para você é melhor tal tipo de alimento segundo a filosofia da medicina tradicional chinesa por conta disso. Ok? Respondido, Milena. Acho que eu respondi sua pergunta, não foi? Me diz aí se eu respondi, tá certo? Então, dando continuidade, um outro ponto, a gente já falou de alguns pontos que a gente pode utilizar na aurícula para o paciente conseguir aí emagrecer, para que o paciente ele tenha uma boa repercussão com relação à diminuição do seu peso. O outro ponto que a gente pode estar trabalhando com esse paciente é o de metabolismo. Em alguns mapas, né, do pavilhão auricular, o ponto ele consiste como nome de metabolismo mesmo. Em outros é chamado de Sanjiao, tá? O Sanjiao tem relação com essa questão do controle do metabolismo e é um ponto que é fundamental, porque muitos pacientes podem acabar ganhando peso rapidamente porque o metabolismo está mais lento. E aí, associado ao metabolismo, a gente tem que observar sempre, como eu disse a vocês em outras lives, como é que está o funcionamento intestinal desse meu paciente. Ele está defecando? Tem pacientes que vêm para o consultório, que vêm para o atendimento, e quando a gente está lá na nossa prática profissional com esse paciente, ele diz, ó, eu vou ao banheiro uma vez por semana. Já pegamos, né, já tivemos pacientes que demoram aí 15 dias a ir ao banheiro. Então imagina como é que esse sangue não está cheio de toxina.
Como é que esse paciente, ele inclusive não, ele está se sentindo péssimo na grande maioria das vezes, ele vai ter alteração de humor. Então existe toda uma desregulação. Se eu não coloco para fora aquilo que não me serve mais e eu continuo comendo, então a tendência é que meu organismo ele fique congestionado. Então, para a medicina tradicional chinesa, o paciente ele tem que evacuar adequadamente, no mínimo uma vez ao dia. E pasmem, para quem não sabe, segundo a medicina tradicional chinesa, existe inclusive horário correto para esse paciente ir ao banheiro. Então, se eu tenho um paciente que chega e diz, olha, eu não tenho um horário certo, eu já sei que não está totalmente legal aí, eu preciso melhorar esse intestino. Se eu tenho um paciente que ele vai num horário oposto ou contrário ao que deveria ou que é empregado pela medicina tradicional chinesa, então eu tenho que ver e tenho que trabalhar também o intestino grosso, o intestino delgado dele. Então a gente pode sim utilizar pontos de intestino grosso, intestino delgado nesses pacientes, para dessa forma melhorar o trânsito intestinal e com isso ele perder peso. É aquele famoso paciente, ele se sente empachado, ele se sente repleto, né, a nível de abdômen, e quando ele vai ao banheiro ele emagrece, ele diz, hoje baixou meu abdômen, baixou minha barriga, e essa é a forma como ele verbaliza mesmo. Então para esse paciente é crucial que eu trabalhe pontos que vão melhorar o metabolismo e vão melhorar esse trânsito intestinal, ok? Deixa eu só colocar aqui para carregar, porque eu tinha esquecido, tá? Pra gente não cair. Pronto. Então, dando continuidade, a gente já viu alguns pontos, né? Um ponto também que é muito importante, a gente já falou sobre fome, vício, pontos de metabolismo. Se o paciente ele tem como base, como um dos fundamentos para ele ganhar peso, a ansiedade, então, obviamente, eu preciso trabalhar nesse paciente pontos de ansiedade. Quais são os melhores pontos de ansiedade? Depende do mapa que você utiliza. Existem diversos mapas auriculares. Alguns mapas auriculares, eles apresentam 3 pontos de ansiedade, outros 2 pontos de ansiedade. Então, depende muito do mapa que você vai se reger. No curso que você faz, qual foi o mapa que você entrou em contato? E não é porque você fez um curso de aurículo, que você recebeu aquele mapa, que você precisa utilizar aquele mapa pro resto da sua vida. Ou que é o melhor mapa que existe. O que é que eu aconselho? Que você utilize da sua prática profissional, da sua experiência clínica, do seu manejo com o paciente. E adota esses pontos que você aprendeu, que utiliza lá no seu mapa, né? E a partir deles você teste. Esse ponto para mim funcionou? Quando eu fui aplicar no meu paciente, ele foi eficaz, ele foi efetivo, o resultado foi rápido, foi preciso? Obviamente que só um paciente não é o padrão para definir se aquele mapa serve ou não serve. Mas sim adotar em vários pacientes e você observar a resposta desses pacientes é necessário para definir se aquele mapa realmente ele é tão bom quanto ele se propõe naqueles pontos ou não, tá certo? Então é muito importante que a gente sempre reavalie o paciente. Eu já falei sobre isso em diagnóstico, já falei isso em outras lives e volto a falar, porque se a gente não reavalia o paciente em toda a sessão, eu não tenho um parâmetro para saber se eu estou conseguindo evoluir com esse meu paciente ou não estou conseguindo evoluir. Tá certo? Então, eu anotei vários pontos aqui também, né, para que eu não me esquecesse em nenhum momento. Outro ponto que é muito bom, que a gente pode adotar com o paciente, que inclusive alguns auriculoacupunturistas, auriculoterapeutas não concordam e outros concordam. E o que define que concorda e não concorda é a forma como esse auriculoacupunturista pensa durante o tratamento. Um dos pontos que a gente pode utilizar no paciente é ponto de baço, por exemplo. Trabalhar emagrecimento e trabalhar baço é importante, porque segundo a medicina chinesa, o baço tem relação também com formas. Então, se o paciente está alterando o formato dele, pode ser por conta do baço. E o baço na medicina tradicional chinesa, que alguns chamam de baço pâncreas, que também vai interagir lá com o estômago,
eles são órgãos e vísceras necessários para a digestão do alimento. Então, às vezes, o paciente ele não consegue, né, ter uma boa regulação aí no seu peso, se manter no peso ideal, porque ele não está conseguindo favorecer a digestão, a absorção dos nutrientes e evacuação, ou seja, liberação desse bolo fecal quando ele é formado no interior do seu intestino. E para que isso aconteça de forma eficaz, é necessário que a gente trabalhe pontos como estômago, pontos como fígado, a gente já falou, relacionado ao sono, e também a gente pode trabalhar o baço, tá? Que é um ponto muito importante para que a gente possa regular esse paciente com relação à digestão e com relação, inclusive, a algumas vontades. Tem paciente que chega e aí, quando ele vai ser atendido por mim, ele diz: olha, eu tenho uma vontade muito grande por determinado sabor. Eu gosto muito mais de coisa doce. Eu amo coisa salgada, eu amo coisa picante. Então, quando ele me traz esse relato que existe uma preferência pelo sabor da comida que ele ingere ou que ele busca comer mais, isso para mim, enquanto auriculoacupunturista, é um dado a ser avaliado, porque mostra aí uma desregulação. Tudo aquilo que eu procuro é o que me falta. Então, se o paciente está procurando doce, esse sabor doce está nutrindo alguém. E eu preciso saber quem é que está sendo nutrido. Porque essa pessoa que está sendo nutrida, e coloco pessoa aqui de forma informal, mas na verdade essa pessoa é um órgão. E esse órgão aí que está em deficiência está pedindo doce para justamente se reequilibrar. Por isso que pessoas que falam de doce, alguns protocolos de auriculoacupuntura trabalham com o ponto de pâncreas, além do baço. Porque essa visão do pâncreas é uma visão mais da auriculoterapia, que trabalha numa visão mais neurológica, que diz que se o pâncreas é uma glândula mista, ou seja, tanto produz hormônios importantes, como insulina, glucagon, como também vai estar produzindo substâncias exócrinas como o suco pancreático. Então, o pâncreas tem interferência direta em toda e qualquer possibilidade de tratamento envolvendo emagrecimento, segundo a auriculoterapia, que se volta mais para uma visão neurológica, tá? Então, nesse tipo de auriculoterapia, eles colocam sim o ponto pâncreas como também um ponto aí opcional para estar sendo selecionado para compor ou para o protocolo do paciente, tá certo? Então, pâncreas é um ponto que, quando a gente faz associação da medicina oriental com a medicina ocidental, pode ser um ponto que pode estar aí sendo selecionado para ser adotado junto ao seu paciente, ok? Outro ponto que é muito importante, se o paciente ele tem algum distúrbio endócrino, neuroendócrino, então a gente pode adotar o quê? Ponto de endócrino. O ponto de endócrino, inclusive, na grande maioria dos pacientes, é um ponto que vai ser um ponto mais doloroso, tá? Então, o ponto endócrino pode ser um ponto aí também de escolha para o seu paciente, tá certo? Outro ponto que a gente pode estar trabalhando é o sistema nervoso. E aí, quando eu falo sistema nervoso autônomo, simpático, parasimpático, que vão controlar aí os nossos órgãos, isso numa visão bem ocidental, e favorecer aí um melhor equilíbrio desse metabolismo. E quando eu falo de metabolismo, eu não posso esquecer de um ponto que também pode ser utilizado, que é o ponto de hipotálamo. Hipotálamo é um ponto fantástico. Se a gente associa hipotálamo da medicina ocidental com o hipotálamo da medicina tradicional chinesa, a gente vai ver que o hipotálamo é uma das áreas que nós temos lá no nosso diencéfalo, que o diencéfalo junto com o telencéfalo forma o nosso cérebro. E o hipotálamo tem a ver diretamente com metabolismo, com controle de fome, controle de sede.
tá? Então a gente pode estar fazendo uso desse ponto aí que é o hipotálamo, ok? Outro ponto que a gente pode utilizar também são os rins. O ponto de rim, ele é um ponto muito bom, que na grande maioria das vezes a gente utiliza muito em paciente, principalmente para quem segue aquele protocolo de sempre começar com o triângulo cibernético, né? Então pode se utilizar. Mas o ponto de rim, ele é um ponto que a gente pode trabalhar essa questão de diminuição de fadiga no paciente, porque ele vai ter mais energia, né? A gente pode trabalhar o ponto de rim em algumas circunstâncias junto com outros pontos para favorecer também uma questão de melhor drenagem nesse paciente, tá? Então, o ponto de rim, na grande maioria das vezes a gente utiliza em alguns protocolos e é um ponto que tem que ter um estímulo mais vigoroso e que na grande maioria das vezes ele vai ser mais estimulado do que sedado, tá? Então é um ponto que a gente pode utilizar. Outro ponto também que eu separei aqui para vocês é o ponto de boca. Poucas pessoas pensam em boca, né? Faz uma reflexão, poderia colocar o ponto de boca nesse paciente. É literalmente fechar a boca do paciente para que ele perca peso. E fechar a boca em que sentido? Que ele não tenha mais fome? Não. Só para que, associado esse ponto boca com outros pontos, ele possa ser efetivo no sentido de que ele feche a boca para não comer tanta besteira, para não ingerir aqueles alimentos que sejam mais prejudiciais para a sua saúde e que ele é mais viciado em fazer uso cotidianamente. Então a gente pode sim utilizar o ponto de boca. Ponto esôfago, tá? A gente pode utilizar. E aí quando eu puxo o ponto esôfago, ele pode trabalhar também outras situações que envolvem a questão de bulimia, tá? A bulimia também tem relação com o ponto esôfago em alguns protocolos, ok? Então pode ser utilizado. Uma coisa também que é muito interessante, que poucas pessoas pensam, é que pessoas que podem estar em quadro de tristeza ou passando por uma situação da vida delas que seja triste, que ela não saiba como lidar, e ela esteja mais angustiada, com tristeza, que possam até ter quadros depressivos, são pessoas que a gente precisa muitas vezes trabalhar o coração dela, os pulmões dela, tá? Então existem pontos aí na aurícula que podem se trabalhar pontualmente, tanto o coração quanto ambos os pulmões. E aí seriam pontos inteligentes para serem colocados em condições que o ganho de peso seja vinculado a fatores emocionais como tristeza, ansiedade, depressão, tá? Só tem que ter cuidado como você associa esses pontos, porque em algumas circunstâncias alguns pontos são contraindicados. Principalmente pontos como, por exemplo, como o rim, né? O rim ele determina a vontade de uma pessoa. Então, em algumas situações tem que ter cuidado para você não favorecer uma vontade para o lado negativo, tá certo? Então tem que ter cuidado com relação a isso. Em protocolo de auriculoacupuntura geralmente não tem essa utilização tão fortemente, mas para quem trabalha com acupuntura sistêmica no corpo todo, tem que ter um pouquinho de cautela, tá certo? Outro ponto que a gente pode estar utilizando, além do intestino grosso, já falei que é o intestino delgado. A gente pode estar utilizando outros pontos que têm relação com outras situações. E aí eu nem vou falar mais, que tem vários pontos aqui, tá? Mas eu creio que os principais eu já trei para vocês. E aí você pode se questionar agora, nesse exato momento. Ou já se questionou em algum momento quando eu comecei a falar de tanto ponto. Certo, você falou diversos pontos. Para que servia? Mas em que condição eu vou utilizar esses pontos? Quais são os melhores pontos para serem combinados? Como deve se utilizar esses pontos de forma efetiva e com estímulo efetivo? Como deve ser a estimulação no ponto, por exemplo, de hipotálamo, de sono? Como deve ser a profundidade da agulha? Qual o tipo de estímulo que eu devo dar? Será que semente é efetivo?
Quantos pontos eu devo colocar? Então, existem protocolos aí que vocês até encontram facilmente na internet que dizem 5 pontos para emagrecimento basta. Ou 1 ponto, utilize esse ponto para que o paciente emagreça e vai ser tiro e queda. Esses protocolos, na verdade, são protocolos feitos que não necessariamente para todo paciente vai funcionar. Então, coloque isso na sua cabeça que nem sempre funciona. Existem estudos feitos assim de forma mais empírica mesmo, por profissionais que trabalham com auriculacupuntura, auriculoterapia, que eles mostram que alguns pontos sendo utilizados, por exemplo, 5 pontos específicos, quando comparado a 1 ponto determinado, existe aí realmente uma alteração muito pequena, ou seja, se eu trabalho com 5 pontos ou 1 ponto, dependendo do ponto escolhido, pode ser que tenha um efeito grande, diferente de um tratamento e outro, ou pode ser que não tenha. E aí é que vem a grande dica e a grande sacada que eu quero que vocês tenham aqui. Porque o fato de eu dar ponto para vocês, e vocês viram que eu dei bastante pontos, né? Vários pontos, existem outros, existem. Mas esses são os principais que a gente pode pensar no primeiro momento, tá? Então, como é que eu escolho agora qual é o melhor ponto? E aí eu volto a pergunta para quem está me assistindo. Qual ponto seu paciente precisa? O ponto que seu paciente precisa é para melhorar sono? E ele vai emagrecer? O seu paciente ele tem algum tipo de vício? E ele vai emagrecer se ele melhorar desse vício, dessa compulsão alimentar? O seu paciente está muito ansioso e ele está cheio de problema. Ele não sabe como resolver esses problemas. E ele chega em casa e começa a comer tudo que ele vê pela frente. É um paciente que não suporta comer comida de panela, como a gente chama. E ele prefere realmente almoçar um hambúrguer, uma pizza, tomar café da manhã, uma Coca-Cola, uma coxinha. Então você precisa identificar quem é o grande gerador do desequilíbrio que está culminando no ganho de peso do seu paciente. Se você não entende emagrecer nessa ótica, então talvez você tenha dificuldade de obter resultados expressivos com esse paciente vinculado à medicina tradicional chinesa. E por isso que muitos pacientes procuram auriculacupunturistas e acaba que esse auriculacupunturista talvez não colocou o ponto errado, mas não foi o ponto ideal para aquele paciente. E aí, por não ser o ideal, o paciente ele não chega no resultado que ele espera. Mas também é muito importante que você diga ao paciente que ele também é responsável por esse tratamento. E de novo eu bato na mesma tecla: comprometimento, engajamento. É necessário que o paciente tenha. Porque se eu estou lá, imagina, estimulando vários pontos que vão ser excelentes para ele, depois de eu quebrar a cabeça, de eu fazer todo o protocolo maravilhoso. E esse paciente não se dá nem ao trabalho de começar a mudar a qualidade de vida dele, os padrões alimentares inadequados, então saiba que esse paciente ele precisa ser melhor orientado, esse paciente ele precisa ter um direcionamento diferente nesse tratamento. E ele precisa ser responsabilizado por você, de que ele não está evoluindo como ele gostaria, porque a parte dele não está sendo cumprida nesse trato. Do contrário, parece que só a gente recebe, né, essa incumbência de melhorar, dele emagrecer rápido, fácil, que seja efetivo. E a auriculacupuntura não é milagre. Bem como a gente da área de saúde trabalha de forma multiprofissional e multidisciplinar, no auriculoterapeuta, terapeuta holístico, tendo formação na área de saúde ou não, ou até estando na graduação da área de saúde, ele precisa ter uma interação com outros profissionais.
E aí, se eu for entrar em parceria, minha gente, é um universo. Imagina você, enquanto auriculoacupunturista, enquanto auriculoterapeuta, fechar parceria com um nutricionista, fechar parceria com um personal trainer, fechar parceria com um médico endocrinologista, com um nutrólogo. Então você consegue aí fazer com que o paciente ele fique muito bem amarrado. E amarrado, entenda o sentido que eu estou colocando aqui. Ele está tendo suporte de diversos profissionais, que cada um atuando de forma coerente, objetiva, individual para aquele paciente, a gente consegue ter um resultado extremamente efetivo. E faz com que o paciente ele diga: uau, que equipe é essa? Então esse paciente ele não vai procurar você só para emagrecer. Esse paciente daqui a pouco ele vai procurar você porque ele está com ansiedade. Esse paciente ele começa a enxergar você não apenas como um auriculoacupunturista que vai trabalhar e favorecer com que ele perca peso, mas um auriculoacupunturista que é necessário para o desenvolvimento da vida dele, para que ele se reequilibre, para que quando ele tenha qualquer tipo de situação, ele já visualize e diga assim: meu Deus, eu sei para quem eu vou recorrer, eu sei para quem eu corro, eu sei quem eu confio, eu sei quem eu tenho segurança em deixar as minhas orelhas para serem perfuradas, para serem tratadas, tá? Então entenda que emagrecer não é apenas perder peso, mas é compreender como esse paciente ele se comporta em hábitos de vida, como ele pensa. É um paciente muito negativo, é um paciente que tem um pensamento mais positivo, como ele age. Porque uma coisa é ele falar: ai, eu acho que eu devo comer assim, outra coisa é ele praticar. A gente não quer fala, a gente quer ação. E também como é que esse paciente ele lida com os sentimentos dele. Porque se ele é um paciente que ele não tem um bom controle emocional, por isso que o psicólogo também é fundamental. Em algumas situações até ter um psiquiatra junto, né? Então, até a própria medicação que ele faz uso também pode fazer com que ele ganhe peso. Isso também tem que ser avaliado, tá? Então, esse paciente, quando ele chega, você tem que avaliar tudo. Se você não olha esses detalhes, você pode estar perdendo um resultado porque você não está observando o paciente na sua mais alta complexidade.